Bom, sejam bem-vindos então ao nosso primeiro podcast ao vivo. Sejam bem-vindos ao Vox Podcast. Eu sou o Rosimelo e hoje estamos fazendo o primeiro podcast ao vivo com o meu convidado, Daniel Clodoaldo. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Rose? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você. No nosso primeiro podcast ao vivo. E olha, se vocês gostarem, faremos muitos outros. Inclusive, você pode também mandar sugestões de temas, porque quanto mais a gente tiver assunto aqui, mais gostoso vai ser. Bom, hoje nós vamos começar, então, esse podcast ao vivo, e o Daniel vai trazer para a gente esse tema, o poder da sua história. Vamos entender um pouco mais sobre isso, vamos dividir um pouco essas experiências. O Daniel, ele é palestrante, ele vai falar um pouco da vida dele, dividir um pouco das histórias dele de superação e falar um pouco dessa inteligência emocional que ele tanto aplica nos treinamentos e palestras que ele faz. Daniel, conta um pouquinho pra gente de onde você é. Perfeito. Bom, eu sou santamarense, eu nasci na maternidade Santa Marta, aqui em Santo Amaro. Eu morei algum tempo na região, depois eu fui para o extremo sul da Zona Sul, depois da ponte, né? E o mundo é diferente realmente da ponte para cá. E aí fico migrando de um lado ou do outro da ponte, né? Eu brinco que a minha vida está entre esses aspectos dos dois lados, sempre de um lado da ponte ou do outro lado da ponte, mas santamarense, né? De raiz ali, e sempre que eu posso eu estou ali contribuindo com essa região, que já foi um município aqui, né? Então, hoje eu faço parte desse... Para quem não é de São Paulo, gente, porque agora a gente está falando de São Paulo, então você é um paulista paulistano, né? Mas Santo Amaro é um bairro muito grande aqui de São Paulo e bem conhecido, e você está trazendo essa novidade que eu não sabia, porque eu também não nasci em São Paulo, eu sou do Sul. Então, São Paulo já foi uma cidade? Já foi uma cidade, e foi, inclusive, o polo que mais recebeu imigrantes alemães aqui por algum tempo, né? Tem bastante dessa influência também. E como que foi a sua infância, Daniel? Foi uma família simples? Seus pais tinham estudo? Como que era? Olha, eu sou filho de um imigrante do Ceará. Meu pai, depois que terminou o ensino médio, veio trabalhar com os primos dele aqui em São Paulo, vendendo livro de medicina. Meu pai teve uma infância até que um pouco confortável, apesar de estar lá no interior do Ceará. A mãe dele e a minha avó, né, não falava para ele ir trabalhar na roça, falava, não, você vai ficar em casa me ajudando, né? Então, essa foi a infância dele. Já minha mãe teve uma infância muito difícil. A minha avó acabou saindo de casa por causa da bebida, e aí o meu avô se desgostou ainda mais quando ela o abandonou junto com as crianças e se afundou também bastante na bebida, e a minha mãe se viu ali, junto com o irmão. Ela tinha uns 4 ou 5 anos, mas ela lembra muito bem dessa época, assim, né? Porque foi bem traumático para ela passar pelas coisas que ela passou. E aí uma tia pegou ela para cuidar, e depois que a tia pegou ela para cuidar, as primas não gostavam muito dela, e aí a vizinha pegou ela da tia. Então, eu brinco que a minha mãe foi fruto de adoção da adoção, né? E aí sim ela encontrou um lar que ela poderia crescer, até se tornar jovem, ter conhecido meu pai, se casaram, e o meu pai, como ele trabalhava com livros de medicina, né? Eles se casaram bem na época que a internet chegou para o Brasil. E aí, ele trabalhando com os livros antigamente tinha uma situação financeira bacana, só que aí quando a internet veio para o Brasil, a situação financeira começou a piorar, e isso refletiu em a gente mudar de casa e aconteceu um monte de coisa aí. Então, Você lembra que ano foi isso? esse olhar, né? Você lembra que ano foi isso, mais ou menos? Eu tinha por volta de Essa 6. década de 90? Eu tinha por volta de 6 ou 7 anos. Finalzinho da década de 90 ali. Eu nasci 90, não, finalzinho não, no meio da década de 90, 95, 96, por aí. E como que era a sua vida, Daniel, tendo essa percepção de família? Teu pai tinha um poder aquisitivo bom, pelo que você fala, por ser um vendedor de livros, que, gente, para quem não sabe, não é das antigas, livro era algo muito caro,
E livros de medicina só pessoas de poder aquisitivo muito alto podiam comprar, né, Daniel? Você me Não, corrige tinha se eu livro que estiver era falando R$ 1.000, pra você ter isso, se eu ideia. estiver Uma falando vez alguma ele perdeu um coisa. livro, e aí ele falou, acabei de perder R$ 1.000. Eu falei, meu Deus do céu, um livro. E sua mãe era do lar? Assim, a minha mãe cuidava da gente, né? Mas a minha mãe sempre foi empreendedora, então ela sempre dava um jeito de fazer alguma coisa. Seja vender geladinho, cuidar de crianças, que era uma coisa muito comum na época, né? Ela cuidava de crianças, então eu cresci também cuidando de outras crianças e ajudando e tal. Até tinha uma empresa que tinha algumas coisas para montar, uns plásticos lá, e minha mãe recebia aquele material em casa e montava, e a gente montava. Então, apesar de ser, entre aspas, do lar, minha mãe sempre foi muito empreendedora. Agora, você me conta que você teve uma infância com uma vida confortável, né? E com a chegada da internet, houve aí uma virada financeira na sua vida, né? É. Conta pra Eu, gente, o que bom, eu mudou? nem pude aproveitar, né? Eu nem pude aproveitar o início da vida dos meus pais, que foi um pouco mais confortável, porque depois as coisas ficaram difíceis. E eu lembro que um dia eu estava em casa, aí minha mãe falou: pessoal, vai para baixo da cama. Aí eu fui para baixo da cama, né? Só que depois que eu fui para baixo da cama, a minha mãe também foi para baixo da cama. E eu olhei para ela, ela tava com uma cara de preocupada assim, e eu pensei, poxa, eu acho que isso daqui não é brincadeira não, né? É uma coisa séria. E aí depois eu fui descobrir que ela e meu pai estavam devendo aluguel há bastante tempo e tinham que procurar algum lugar para morarem e levar os 3 filhos, né? Bom, pouco tempo depois, a gente foi morar no Vila Gilda, que foi onde eu cresci, né? Depois do Jardim Ângela, bem depois do Jardim Ângela ali, onde não tinha água encanada, não tinha asfalto, era outra realidade. Mas eu, enquanto criança, adorei ficar lá no meio do barro, brincando, me sujando. É uma época, né, que a gente podia ficar na rua, ou que não tinha tanta essa preocupação das crianças ficarem na rua. Então, a gente saiu de uma situação um pouco mais confortável, mas ao mesmo tempo era um ambiente que nos prendia, né? Muitos portões e tal. Por mais que o quintal fosse grande da primeira casa, tinha um portão ali, né? Que impedia a gente de acessar a rua e os amigos. Quando a gente foi para o Vila Gilda, não. Eu já cheguei lá, inclusive, brincando com um colega era o vizinho, né? E virou um amigo meu, que era o Alisson, e depois conheci outros amigos e fui integrado. Então, apesar da escassez financeira, foi um período de muita diversão para mim, de muita alegria, né? Você se lembra quantos anos você tinha? Eu tô falando dessa época, eu tinha uns 7, 8 anos, e aí eu fui Interessante para a você escola falar lá, isso. né? Porque Porque na você casa de saiu tio, de uma realidade de classe média, imagino eu, né, pelo que você relata aí, e você foi para uma extrema periferia, porque o Jardim Ângela, essa região que você morou, hoje é uma região que tem uma estrutura boa, é um bairro mais simples, mas tem tudo. Só que na época que você foi, não tinha estrutura nem de água, nada, né? não, não tinha. Você, Eu e ia você pegar contando água. que levou na brincadeira, eu acho isso, assim, muito precioso, porque você teve um choque muito grande de realidade financeira e parece que para você não foi visto de uma forma negativa. Você conseguiu se divertir no meio dessa situação. É engraçado. Assim, pra você ter ideia, a gente ia pegar água de balde na bica para levar para casa, e era 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. Até um dia, quando a gente foi pegar água, a gente estava voltando, aí tava vindo um monte de vaca na rua, e eu saí correndo, deixei o balde lá, e minha mãe brigou comigo, falou: Daniel, você não pode fazer isso, como é que você deixa esse balde de água aí? Você tem que. E se as vacas quebrassem, né? Então, era essa situação de periferia que lembrava um pouquinho até um ambiente rural, né? Pois é, você Mas falando assim, parece uma coisa lá do extremo Nordeste, que minha mãe contava aquelas histórias de buscar água. E você em São Paulo passar por isso não deve ter sido assim muito fácil, né? Mas pelo jeito você não. levou de boa. Agora, tinha violência nessa região? Sim, a gente enfrentou violência. Para você ter ideia, eu lembro que quando a gente mudou para esse bairro foi quando eu vi a primeira pessoa morta na minha vida, bem assustador, porque era o pai de um amigo meu, um outro Daniel, inclusive, né? E além disso, eu fui roubado 2 vezes nessa época. Minha mãe me levou, aí depois disso, minha mãe começou a trabalhar. Olha só, eu adolescente, minha mãe começou a trabalhar como empregada doméstica, me levou para ir com ela um dia.
A gente foi assaltado no ônibus. Uma semana depois, o mesmo assaltante me encontrou na rua e roubou a minha bicicleta. E aí, 1 ou 2 semanas depois, esse cara estava morto lá também. Então, a gente acabou presenciando e vivendo também com violência lá, e, enfim, um pouco de como que era o extremo da periferia, né? Imagina, se não tinha saneamento básico, não tinha nenhuma estrutura, polícia para chegar lá também era bem difícil, né? Hoje, na região, é um posto policial, mas na época não. Ou seja, era cada um por si. E aí eu te pergunto, como a sua família se adaptou com isso? Porque deve ter sido bastante complicado, né? Para os pais, talvez para você como criança, você conseguia ver de um lado divertido, mas e os pais numa situação dessa? O meu pai tinha que dar um jeito, tinha que dar conta de trazer comida para casa, de prover a gente. Minha mãe, na época, ela nem pensava em como, ela não pensava em sair de casa porque não tinha muita alternativa. Como é que ela ia trabalhar, pegar 2 horas de ônibus para ir para o centro, onde é que ela ia deixar as crianças e tal. Então, ela sempre dava um jeito de criar alguma outra fonte de renda, por menor que fosse lá dentro, né? E essa dificuldade acabou, por um lado, unindo a gente, por outro lado, acabou trazendo muita preocupação, né? Então, a minha cabeça, até agora na fase adulta, sempre foi de muita preocupação. Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que a gente vai conseguir passar mais um mês? Então, a gente tinha sempre um senso de urgência financeira na cabeça, né? Isso acabava passando um pouquinho para a gente, que a gente não pedia muitas coisas para os nossos pais, a gente não podia ter muita ambição, muitos sonhos. Eu lembro, se perguntassem para mim, Daniel, o que você quer ser? Eu nunca soube o que eu queria ser naquela época, eu não tinha clareza do que eu gostaria ou poderia ser. Na verdade, era um estágio de sobrevivência, e sobreviver já era suficiente, mas para lidar com esse contexto, eu procurava inconscientemente me conectar com os amigos, me divertir, e o entretenimento ali do bairro, jogar bola e estar com as crianças, foi algo muito especial. Então, eu convivia com esses dois polos, né, na minha infância. Você chegou a passar fome ou não? Não, mas a gente não tinha mistura sempre, não, assim, tipo, às vezes a gente tinha que comer o que tinha ali, às vezes não tinha. Para aparecer alguma carne, era bem complicado. Eu lembro que eu fui comer traquinas depois de velho. Eu fui pro McDonald's com 14 anos, né? E quando eu fui pro Mac, para mim foi uma realização, assim. E você começou a trabalhar em que momento? Boa pergunta. Excelente pergunta. De muito jovem, né, ali na adolescência, acho que 11 ou 12 anos, minha mãe falava, Daniel, você tem que ajudar a gente. Vai pegar latinha na rua, vai pedir para ajudar no mercado. Então, eu já ajudei a fazer entrega no mercado, já entreguei panfletos, sabe? As crianças que entregavam os panfletos lá nas casas, eu andava pra caramba. Já fiquei também lá como sacoleiro na frente do mercado. Toda semana eu ia pegar a latinha no meio da rua para a gente gerar algum recurso a mais para ajudar em casa, né? E engraçado, além disso, o meu primeiro trabalho com copywriting, que é escrita persuasiva, aconteceu nessa época, porque eu vi que tinha uma necessidade dos meus amigos ganharem tempo. E olha só, ali eu aprendi a vender para quem nem dinheiro tinha. Porque os meus amigos precisavam fazer redações, várias redações, e eles falaram, Daniel, você escreve bem, escreve aqui para mim. E aí eu fiz a minha primeira oferta, eu falei, escrevo, R$5. Então, esse foi o meu primeiro negócio, escrever redação. Escrever redação para os amigos. Eu tô achando muito engraçado, porque assim, a gente é de uma geração que crianças trabalhavam para ajudar na despesa de casa, né? E você achou um jeito de vender o seu conhecimento. E quando eu estudava na escola, eu não sei se aqui o nome é igual em São Paulo, mas colar é você colar na prova, né? Aqui exatamente. É o mesmo nome? Sim. E normalmente eu ajudava meus amigos da escola
eu acabava ganhando coisas, presentes, lanche na escola, porque eu ajudava e dava cola. Então, se alguém não me desse as coisas, eu falava, ó, a prova tá chegando. Então, você também barganhava conhecimento na escola. Isso ajuda muito, né? Pois é, eu acho que até pelo exemplo da minha mãe, de sempre dar um jeito, descobrir uma necessidade das pessoas da região e oferecer algum serviço, eu fui lá e comecei a trabalhar com conhecimento. Então, desde cedo ali, graças ao professor Wilson, tomara que ele não esteja assistindo isso, senão ele vai perceber que eu fui bem criativo, porque era o mesmo tema, e eu, falando sobre o mesmo tema, eu criava títulos e abordagens diferentes, né? Então, você fazia a lição dos colegas? Contar melhores histórias também. Você fazia a lição dos amigos? Não, lição não, era só a redação. Eu era bem nichado na época. Continua bem nichado, né? Bem agora nichado, eu te pergunto, você falou que catava latinhas. Isso. Você teve algum problema de bullying, de ser atacado na escola, ou das pessoas terem preconceito por essa diferença de condição? É que todos eram bem periféricos também, né? Então não tinha. Na verdade, o único bullying que eu sofri é porque eu gostava de pular elástico com as meninas na escola. E aí eu sofria bullying na época por causa disso. Ah, aquela coisa de achar que você era mulherzinha, que eles tinham uma coisa assim, né? Menina não podia brincar com menina que não era menina. E vice-versa. Tinha brincadeira de menina e brincadeira de menino, né? E eu gostava. Eu sempre gostei de esporte, ginástica, atividade física. E aí, você começou a fazer isso ainda criança, né? Mais ou menos com 11 anos. E como que a sua vida profissional, Daniel, foi se desenvolvendo no meio dessa situação? Era mais uma necessidade? Em algum momento você se revoltou com essa condição ou não? Não, nunca. Pelo contrário, eu tinha algum dinheirinho para ajudar em casa, né? Então, tudo que eu recebia eu ajudava em casa. E aí comprava uma coisinha ou outra. Também trabalhei com artesanato. Na época a gente fazia algumas frutas com isopor e parafina, com a dona Janete, que tinha o esposo lá, que eles eram artesãos e me chamaram para ajudar. Mas eu não via com maus olhos, não. Eu era um dos únicos, talvez, que eu me lembro, que fazia isso, né? Eu via os outros meninos fazendo outras coisas, mas eu nunca achei isso bom ou ruim, sabe? Eu sentia que era aquilo que eu devia fazer para ajudar a família também. E de onde veio essa paixão pela escrita? Porque o teu pai vendia livros, ele também gostava de ler? Porque você veio com história. Teu pai vendia livros, você começou fazendo a redação e hoje você trabalha com treinamento e consultoria e trabalha com copy também. Da onde veio esse desejo pela escrita? Então, meu pai não gostava de ler livros e tal, ele de vez em quando lia a Bíblia, eu via ele lendo a Bíblia, né? Mas não lia livros comuns, assim, o pessoal da igreja chama de livros seculares. E nem eu gostava de ler livros, tá? Eu primeiro comecei a gostar de escrever, depois é uma outra história que aí eu fui escrever. Primeiro eu comecei a escrever, né? Fazer as redações, depois que eu fui começar a ler livros. Mas gostar de escrever, na verdade, é porque como um bom oral, um bom comunicador, um bom influente, eu sempre gostei de falar, né? E aí o desafio de falar sobre o mesmo assunto, sob pontos de vistas, com abordagens diferentes, era o que me motivava naquela época. Então você já era um bom comunicador quando criança, não tinha timidez, nada disso? Eu era um bom comunicador entre os amiguinhos, né? Mas eu tinha timidez de falar com desconhecidos. Tem uma história muito legal que quando eu estava ali na quarta ou quinta série, uma vez a professora Cristina me chamou para ir para a diretoria. E quando ela falou que era para ir para a diretoria, eu fiquei super preocupado. Eu pensei, o que será que eu fiz de errado, né? Eu estava só fazendo a lição junto com o pessoal, eu nem estava bagunçando, e ela me chamou. Aí eu cheguei lá na diretoria, ela mostrou para a diretora, a Roseli na época, e falou, olha, Roseli, o que ele fez. Aí a diretora perguntou, foi você que fez isso, Daniel? Eu falei, fui eu sim, mas assim, morrendo de medo, porque geralmente quando o adulto me chamava, era para falar que eu fiz alguma coisa errada, né? Aí eu falei, fui eu que fiz, sim. Aí a professora Cristina falou, nossa, tá vendo como é que ele é inteligente? E aí naquela época eu falei, cara, eu senti, né, olha, alguém me validando, alguém me valorizando, porque eu peguei, o exercício era pegar algumas imagens e escrever uma história do lado, né?
E talvez tenha sido essa semente para depois eu trabalhar com redação, e aí depois, quando eu cheguei na fase adulta, eu dei aula voluntária nas escolas da região de redação, e hoje eu trabalho com isso, né? E você era bom aluno ou só na parte de redação? Eu era bom em duas coisas, né? Eu era bom em estudar e bagunçar. As duas coisas eu fazia Era bem. falador. Era. Enfim, do nível, olha só, Rose, do nível que hoje, às vezes as pessoas vêm eu dando palestra e falam, nossa, Daniel, você vende tudo, né? Você vende até a mãe. Aí eu falo, a mãe eu não vendo, não. Mas as minhas irmãs, as duas irmãs, que eram muito bonitas, né? Eu ia lá na frente da sala e eu falava, pessoal, chegou o momento de eu vender as minhas irmãs. Aí eu fazia leilão. Nunca passou, olha só, nunca passou dos 25 centavos, e elas vão ver esse vídeo, e nunca também ninguém levou elas, só pagavam dinheiro pela diversão, né? E ali eu estava treinando fazer pitch de vendas, que é o que eu faço hoje. Olha só. E é interessante, né? Porque hoje você faz palestra, dá treinamento, e quando a gente vê a tua história, muito do que você faz hoje já acontecia na infância, claro, em níveis diferentes. Muitas vezes você que está nos acompanhando acha que tudo está dando errado na tua vida, mas talvez tudo que está acontecendo agora é uma preparação. Até porque muitas vezes a pessoa vai para a escola e aquela postura que ela vai ter ali na escola talvez vai definir a vida futura dela no trabalho, né? Acaba tendo uma relação muito forte. E você comentou para mim de um livro que você leu, que foi uma grande virada na sua vida. Eu queria que você falasse um pouco desse livro, quantos anos você tinha e o que mudou quando você leu esse livro. Perfeito. Só comentar uma coisa antes, que é o que você está falando, né? Às vezes a gente olha para a nossa história e a gente dá uma interpretação que foi ruim, que é negativo, mas não, a gente só é o que é, a gente só está onde está e pode chegar onde a gente pode chegar porque a gente passou por esses momentos, porque a gente enfrentou esses desafios. E eu costumo dizer que as coisas não acontecem com a gente. As coisas acontecem para a gente. São presentes, né? Que Deus nos dá, que a vida nos dá, e que a gente, às vezes, esses presentes vêm numa embalagem, num embrulho meio estranho. Mas se você estiver presente e atento, eles fazem toda a diferença para você construir a sua história e se tornar quem você nasceu para se tornar. Daniel, como eu queria ter essa tua cabeça quando eu era criança. Porque eu tô vendo que você não tinha, não. Não, e você fala tudo com tanta leveza, e eu fui uma criança super revoltada. Eu era muito revoltada. Eu demorei para entender que tudo que eu passei era para o meu bem. Eu não conseguia olhar dessa forma. E eu digo isso porque, assim, quando a gente começa a trabalhar com pessoas, com treinamento, a gente vê muitas pessoas que têm uma visão negativa da vida. E eu, por muitos anos, eu tive uma visão completamente negativa. E eu falo, gente, se eu soubesse disso, eu não tinha sofrido tanto e teria curtido mais. E hoje eu vejo que tudo aquilo foi importante para construir a minha história. E você está trazendo de uma forma tão leve. Mas para mim, na época, não foi nada leve. Eu passei muito perrengue, mas eu não olhava com essa positividade, não. E eu acho muito legal. Quando as pessoas eu nem posso me orgulhar disso, Rose. Eu nem posso me orgulhar disso, porque eu acho que eu fui abençoado com esse óculos para enxergar o mundo. Não é sobre mim, né? Eu acho que eu fui abençoado. Depois, é claro, que eu desenvolvi, eu estudo muito sobre inteligência emocional, sobre saúde emocional. Até estava conversando ontem com uma futura psicóloga falando, as pessoas ainda acham que inteligência emocional é algo da moda, né? Não é uma coisa passageira, mas não. Quando eu tinha 16 anos, já vou falar do livro anterior, mas quando eu tinha 16 anos, eu estava lendo Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, estava procurando desenvolver saúde emocional. Você não precisa ter doença emocional para desenvolver saúde emocional. Imagina, né? Será que eu preciso ficar com falta de mobilidade no braço para começar a fazer musculação? Não. A mesma coisa com as suas emoções, né? Então, creio que eu fui abençoado com um olhar diferente para a vida, mas depois eu procurei aperfeiçoar, né? Então, nesse sentido emocional, eu sou muito grato a Deus por isso, porque Ele colocou esses óculos de alguma forma, ou me permitiu enxergar dessa forma. E no final das contas, tudo é a maneira como a gente vê as coisas, né? A gente pode transformar uma grande dificuldade em algo muito positivo. Claro, falando assim,
parece tão fácil porque você passou por isso de uma forma leve e eu acabei aprendendo de uma forma bastante dolorosa, mas eu consegui aprender. E hoje eu sinto uma paz muito grande. Mas quando a gente, às vezes, vai conversar com uma pessoa e vê que ela ainda não tem esse nível de consciência, a gente fala, parece papo de coach, né? Parece aquele positivismo tóxico e parece que é fácil. Não necessariamente é fácil, mas é possível. É possível e pode fazer bem, né? Você perguntou do livro? Eu posso abrir aqui para ver se está aqui o livro? Eu Com não sei se tá aqui certeza, se tiver melhor ainda, porque esse livro é muito famoso. E, Daniel, eu não li esse livro, porque os livros que eu gostava de ler, eu também não era muito de livro, não, era muito das exatas. Eu gostava mais de livros técnicos. Eu gostava de livro chato, acredita nisso, né? Eu gostava de livro chato e não gostava desses livros que eram bem famosos, né? Não, eu não teria a paciência que você tem, não. Eu precisava de uma história bem envolvente para eu conseguir estar no livro. Que foi esse daqui, ó. O Mundo de Sofia. Esse livro é do Jostein Gaarder, né, um autor norueguês. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, se vocês estão vendo esse podcast e não leram... Conta um pouquinho da história do livro, resumidamente, que eu acho que muita gente vai se interessar em ler depois de ouvir a sua experiência. Tá, vou falar da minha experiência, né, com esse livro. Na época, tinha um cara que estava namorando com a minha irmã que falava para eu ler livro porque ele adorava ler livros. E eu não queria saber de ler livro nenhum, eu queria saber de jogar bola. Imagina, um adolescente vai querer ficar lendo livros? Eu queria saber de jogar bola, de ficar na rua, de me divertir. Só que teve um dia que eu ia passar o final de ano na casa da minha avó, e aí eu falei, cara, dá aí um livro para eu ler, já que na época não tinha telefone, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, a gente tinha o quê? Internet para todo mundo, eram raras as pessoas que tinham. Não, nem o celular a gente tinha em casa, né, porque o celular era caro nessa época. E eu peguei o livro e tomei um susto, né, porque ele me deu um livro de 600 páginas. Eu falei, cara, eu nunca li nada, você me dá um livro de 600 páginas? Ele falou, Daniel, você vai gostar. Não tinha outra alternativa a não ser ler o livro. Ou pelo menos começar. E aí, no ônibus com os meus pais, eu peguei e comecei a ler o livro. Fui lendo o livro. Fui me envolvendo com a história. Não estava conseguindo parar. Eu me lembro que eu olhava assim na janela do ônibus, via lá o Tietê que a gente estava passando próximo, via algumas coisas, e daqui a pouco eu cheguei em casa. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe, Daniel, ajuda a gente a guardar as malas aqui. E a viagem estava acabando. Falei, não, mãe, espera um pouquinho, deixa eu acabar de ler o livro. E aí eu acabei de ler o livro, e assim, parece que minha cabeça explodiu. Eu lembro que no momento eu pensei bem assim, se com esse livro eu já entendi tudo isso sobre a vida, sobre o mundo, imagina o tanto de coisas que eu posso entender sobre a vida e posso falar para as pessoas. Porque, sabe quando você passa por uma experiência boa e você quer contar para todo mundo? Você quer dividir, sair falando, né? Eu queria falar para todo mundo, essa foi a minha sensação. E eu fui falando para todo mundo. Saí falando, e eu lembro que os amigos falaram, nossa, Daniel, você tá ficando louco. Daniel, o que é isso? Nossa, o pessoal achou meio estranho, assim, né? E é muito estranho. Você vai falar de filosofia para alunos do ensino médio que na época nem tinham tido acesso à filosofia, e eu não tinha as habilidades que eu tenho hoje de contar, talvez, de uma forma que as pessoas entendessem. Mais envolvente, né? E o que é engraçado é que eu comecei a contar e as pessoas depois começaram a ir todo domingo à noite na minha casa para ouvir eu contando sobre esse livro ou sobre outras histórias que eu estava lendo. Eu comecei a compartilhar. E aí, que engraçado, né? A gente morava naquela casa que tinha 2 cômodos e tinha um porão vazio. Para não dizer que estava vazio, Rose, tinha gato, cachorro e bastante entulho lá. Era o que tinha lá, né? E aí eu fui lá, inocentemente, falei, mãe, tem como a gente reformar o porão e fazer academia de inteligência Sofia? Aí ela me falou o que eu já tinha visto, ouvido e sentido várias vezes. Ela falou, não, Daniel, a gente não tem condição. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu discordei da minha mãe, né? Eu não discordei falando com ela verbalmente, mas eu discordei na minha postura. Eu fui na minha vizinha, Maria, e falei, Maria, sabe essa areia aí, essa pedra que a água tá levando na chuva? Você pode doar um pouquinho
para eu fazer academia de Teja em Sofia, que inclusive o Alisson vai participar, e a Maria deu um pouquinho de areia, de pedra. Daqui a pouco, outros vizinhos começam a ajudar. Daqui a pouco, os amigos da igreja vão lá ajudar. E o Luiz fala, não, Daniel, eu vou fazer para você. Deixa que eu reboco lá. Daqui a pouco, a minha irmã começou a trabalhar e ela doou parte do dinheiro para ajudar a reformar. E um espaço que estava 8 anos abandonado, né? Depois de 3 meses, estava mais bonito do que a casa lá em cima, né? Tava pra gente, reboco era uma coisa chique, né? Tava rebocado, tava com pintura, tinha lá os lugares pra gente sentar, e ali eu entendi o poder de ser engenhoso, né? Da engenhosidade, né? Que é quando a gente mistura inteligência com criatividade, né? E aí eu digo que isso só acontece quando você encontra um grande motivo. E ter essa chama acesa dentro de mim foi o motivo, né? Eu costumo dizer que foi ali que eu acendi a chama, ou seja, eu entendi o meu chamado. Às vezes até me perguntam, Daniel, o que você faz? Aí eu falo, eu faço a mesma coisa que eu fazia quando eu tinha 16 anos. Aprendo conteúdos que podem mudar a minha vida, coloco em prática e ensino as outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Né? Então, o Daniel ainda é esse menino de 16 anos que leu O Mundo de Sofia, de alguma forma, né? Você continua reproduzindo isso na vida, né? E a gente está no momento que o mundo está precisando de ajuda, e não é só o dinheiro, né? Você falou a experiência de se juntar com os vizinhos, com as pessoas da igreja, e muitas vezes na periferia essa solidariedade, ela faz uma diferença enorme, enorme. Claro, a gente tem histórias de pessoas que têm condição financeira boa e que também são generosas, mas parece que você não tem nada. Quando você começa a compartilhar e se ajudar, as pessoas se fortalecem, né? E nós estamos num momento que a internet trouxe muitas coisas boas. A possibilidade da gente dividir experiências, da gente ter acesso a conhecimento, mas muitas vezes as pessoas não sabem como usar. Às vezes você vê a pessoa perdendo tempo com coisas que não estão agregando na vida dela, ou talvez olhando o sucesso do outro e não está construindo o próprio sucesso. E você está trazendo uma história tão bonita de uma criança que fazia algo que você continua fazendo como adulto e que está contribuindo para a vida de outras pessoas. E isso é muito rico. E começou de uma grande dificuldade, né? E volta aquilo que a gente comentou no começo. Às vezes aquele momento difícil que a gente está vivendo é para construir uma história lá na frente, né? Para te preparar, para te fortalecer, né? Tem até um livro que fala sobre isso, que é o obstáculo é o caminho, né? Faz parte do processo e isso só te faz bem. E tem uma coisa, Rose, vindo de onde a gente veio, vindo de uma situação de escassez financeira, de dificuldade, e hoje é moda falar sobre empreendedorismo periférico, né? Vindo de onde a gente veio, tem uma frase que diz o seguinte, né? Se você tem bastante condições, mudar sua realidade é um direito. Se você não tem bastante condições, mudar a sua realidade é um dever, né? Então, a gente faz porque é o que a gente precisa fazer, é como que a gente consegue dar um jeito, ter novas ideias, combinar as suas ideias com outras pessoas e construir algo a partir disso, né? Por isso que eu gosto, inclusive, do conceito de combinatividade, né? Nada é novo no mundo, né? O que acontece é que, às vezes, a gente combina de formas diferentes e aí constrói algo que parece ser novo, mas não, é só uma combinação diferente. E esses modelos de combinação que o empreendedorismo precisa, muitas vezes, vem de onde? Da necessidade, da dificuldade, que a gente, que o nosso povo e as pessoas em situação periférica desenvolvem muito, né? Quem dera que eles tivessem todas as oportunidades e que o Estado pudesse dar o suporte necessário e que a gente tivesse os meios necessários para não fazer de uma forma tão difícil. Mas a dificuldade também ajuda a fortalecer a gente. Eu falo muito que a crise, ela é uma grande oportunidade. Todas as vezes que eu passei momentos de crise, hoje eu consigo ver isso. Eu saí muito maior. E com relação à dificuldade, eu olho hoje, eu acho tudo tão fácil. Porque na minha infância, você nasceu na capital, eu nasci no interior do Brasil, eu fui criado numa extrema pobreza,
E era muito mais difícil. Se na minha infância tivesse internet, eu já teria conseguido muito mais coisas do que eu tenho hoje, e assim mesmo eu consegui. Então, muitas vezes a gente põe dificuldade onde não tem e não consegue ver que aquele momento difícil é para a gente desenvolver o nosso potencial, porque também se tudo for fácil, né? Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Às vezes a pessoa acha assim, se eu tivesse dinheiro, minha vida seria mais fácil. Nem sempre. Eu conheço muitas pessoas que nasceram com muito dinheiro e que são completamente traumatizadas por outros motivos. E daí vem o que você falou. Os óculos que você enxergou a vida, você conseguiu enxergar as coisas de uma forma positiva. Então, talvez a única coisa que você precisa nesse momento, seja você, qual dificuldade você estiver passando agora, talvez a única coisa que você precise é trocar os óculos. Porque mesmo que você tiver todo o dinheiro do mundo, não quer dizer que você vai estar feliz. Porque a felicidade é um estado de espírito, né? Você pode estar feliz agora, mesmo que o seu momento seja difícil, mas pode ser temporário, né? E tem gente que é tão pobre que a única coisa que sobra é o dinheiro para ele, né? Sim. Então, não é sobre o dinheiro, é sobre um tipo de olhar e de pensar a vida muito mais próspero, que também pode envolver dinheiro, mas envolve outras riquezas, né? Como essa saúde emocional, essa capacidade de lidar com as emoções, como os bons relacionamentos, uma relação espiritual com a sua fé, uma relação e o cuidado com o corpo, para você também saber que é o seu meio de viver a vida, a sua casa temporária. Tem várias outras riquezas que a gente precisa olhar que fazem parte dessa construção, né? E acrescentando aí o que você falou, né, ou corroborando com o que você falou, tem um ditado que eu gosto muito que diz o seguinte, né? Tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam pessoas fracas criam tempos difíceis. Então, que bom que a gente tem dificuldades para superar e para se tornar mais forte e para contar essas histórias para outras pessoas e para, através dos nossos aprendizados, ajudar as outras pessoas a passarem pelos desafios delas, né? Realmente, é um aprendizado que a gente pode ter todos os dias, né? Nos momentos difíceis, você seja firme para não cair. Nos momentos fáceis, você se prepara para os momentos difíceis. E você me fala de quando você leu esse livro, dessa mudança que você teve e de como você transformou esse espaço, de certa forma, num centro de estudos, né? Virou nosso. Era a Academia de Inteligência Sofia. Quantos anos você tinha? Tinha 14 anos ali. E você dava aula para os seus amigos nesse espaço? Isso é engraçado, né? Eu nunca gostei muito do formato de aula, nem do formato de palestra, onde alguém é o detentor do conhecimento. Eu era um facilitador, eu promovia algum conteúdo, mas contava alguma história, trazia alguma informação, e sabia que o conhecimento estava no compartilhar, e a gente fazia rodas de conversa sobre alguns assuntos, então a gente aprendia junto, e a gente... É um pouco do que o Sócrates faz, né? No livro, inclusive, fala sobre Sócrates, né? Do que o Sócrates fala sobre a mãe dele. A mãe de Sócrates era parteira e ele falava, né? Eu faço a mesma coisa que a minha mãe faz. A minha mãe pare pessoas. A minha mãe ajuda as mulheres a parirem crianças. Eu ajudo as pessoas a parirem o conhecimento que já existe dentro delas. Então, as pessoas estão cheias de conhecimento. As pessoas têm vários... Só precisa manifestar, né? E aí a gente talvez só precisa promover a arte do encontro, porque muitas vezes a Rose tem um potinho de ouro no coração dela e a Ana está procurando esse potinho de ouro, então a gente precisa promover o encontro e incentivar as pessoas a falarem e compartilhar essa riqueza que existe nelas, né? Só que a maior parte das pessoas não acredita que existe valor nelas, não acredita que existe valor na história delas. E existe muito valor, né? Por isso que a gente está falando aqui sobre isso, sobre o poder da sua história. Porque quando eu compartilho a minha história, quando a Rose compartilha a minha história, a nossa história é só uma representação
de milhões e milhões de histórias, né? Enquanto e a gente pode está falando... inspirar muita gente que, de repente, agora está num momento difícil. E eu sempre falo, quando você está num momento difícil, se eu contar a minha dificuldade para você, de repente para você vai falar, mas isso é fácil resolver. Só que para mim, naquele momento, é difícil. Então, eu falo muito do nível de consciência. Às vezes você está no nível de consciência que para você aquilo é tão difícil, mas se você compartilhar com uma outra pessoa, talvez ela vai te dar uma dica, uma ideia que você nunca pensou. Então, é importante a gente ter esse diálogo, igual você falou, ser esse facilitador para ajudar as pessoas, não é elas se tornarem inteligentes, porque todos nós somos. A questão é o que você está fazendo com a sua inteligência agora, que ao invés dela estar te ajudando, talvez ela está te atrapalhando e você nem percebe. E a pessoa não faz por mal, né? Ela não percebe mesmo. Não, às vezes falta uma instrução, né? Falta alguém chegar próximo e conversar sobre isso, né? O ser humano ele é tão inteligente e ele foi programado para resolver problemas que quando não existe um problema, ele faz questão de criar um, né? Então, por isso que eu falo, escolha os problemas que você quer enfrentar olhando o resultado que você quer obter. Porque, Rose, tem uma equação, eu até já escrevi um treinamento sobre isso, né? Vai chegar a hora de eu compartilhar ele, que é sobre prêmio, né? Tem um prêmio ali e prova, né? Então, para ter o prêmio, você precisa passar pela prova. Você vai ter que pagar um preço. Então, por exemplo, tem gente que quer ter prêmio, mas não quer pagar preço. E tem gente que não para de pagar preço porque não sabe qual que é o prêmio. E aí não paga o preço necessário e fica querendo fugir ou fica reclamando, sabe? E reclamar é clamar para andar de ré, né? E a vida não sai do lugar. E aí o pior, olha só, para conquistar esse prêmio, ela precisa passar pela prova. E quem não aprende lição, repete prova. Quem não aprende lição, repete prova. E aí a vida não sai do lugar. Ao invés de se questionar, cara, o que será que eu preciso aprender nessa situação aqui? Ela fica reclamando, joga a culpa nos outros. Você pode jogar a culpa em quem você quiser, né? Eu brinco que no Éden, o ser humano aprendeu a jogar a culpa nos outros. Que Eva jogou a culpa na serpente, Adão jogou a culpa na Eva e tal. Não importa em quem você joga a culpa. A questão é uma só. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é sua. Assume a responsabilidade e fala, tá bom, o que eu posso aprender com isso daqui? E aí, quando você aprende a lição, você passa pela prova e ganha esse prêmio. Só que muitas vezes, por falta de visão, né, por não saber qual que é o prêmio que a pessoa quer ter, ou seja, qual o tipo de vida que ela quer conquistar, ela não escolhe as provas que ela quer passar, e aí vem várias provas aleatórias, e ela parece que não sai do lugar, e fica só sofrendo e reclamando. É um pouco disso, ó, Rose. Imagina o seguinte, você andaria numa areia quente, uma areia que estivesse fervendo? Não. Se você pudesse ficar na sombra, você ficaria, certo? Com certeza. Agora, se depois dessa areia quente tem um mar geladinho, você iria para esse mar? Sim. De preferência, eu iria correndo para não esquentar muito o pé, né? Percebe? Porque é um prêmio que vale a pena. Enquanto a gente não decidir qual que é a vida que vale a pena para a gente não passa pelos processos que a gente precisa passar para adquirir esse prêmio ou para o que eu acho melhor, para se tornar quem a gente nasceu para se tornar. E a gente cria resistência na vida. E essa resistência é muito ruim, porque causa peso para a gente, para as pessoas que estão ao redor. Então, hoje eu consigo enxergar um pouco mais com clareza que desde pequeno eu fui desenvolvendo esse olhar. E começando a escolher, é um trabalho que eu tenho feito, quais são, então, as dificuldades que eu vou criar na minha vida. Não é nem que eu vou esperar acontecer, que eu vou criar, né? Se alguém quer ter um corpo bonito, vai ter que ter a dificuldade de fazer musculação. Se alguém quer ter melhor resultado financeiro, vai ter que ter a dificuldade de aprender e aplicar alguma coisa nova, né? Então, sempre tem os preços a pagar e as provas. Mas a gente nunca pode esquecer, existe algum prêmio ali do outro lado. E tudo é um processo, né? As pessoas, acho que até pelo fato de hoje estar tudo tão fácil, né? Você contou aí de quando você era criança e tinha que buscar água a quilômetros.
Minha mãe contava essas histórias porque minha mãe, ela já é falecida, mas ela foi criada no Nordeste e eu nasci no Paraná, no Sul, onde tem tudo. Então, quando eu reclamava de alguma coisa, minha mãe falava assim: hoje tudo é fácil. Quando eu era criança, não tinha luz em casa, não tinha água. Então, quando você não tem nada, você valoriza o pouco que tem. E muitas vezes a gente tem tudo. Hoje, quem nasce hoje no mundo tem tudo muito fácil, né? É muito fácil você ter água, luz, internet, telefone. As pessoas mais pobres têm 2, 3 telefones. Então, hoje tudo é muito acessível. Só que muitas vezes, por ter tudo, as pessoas esquecem de construir outras coisas, né? E que é tudo pronto. E talvez esse é o grande desafio dessa geração, que a gente vê aí pessoas de 20 anos extremamente talentosas. Alguns estão ficando milionários muito cedo, porque hoje tem muito mais facilidade, mas tem alguns que estão completamente perdidos na vida e sentindo que não tem oportunidade. Talvez é só você mudar o ângulo de visão, né? Talvez a tua maior dificuldade agora vai ser um, um grande motivo de superação para você lá na frente. Não sei o que você está passando nesse momento, você que está nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo, mas começa a pensar sobre isso, né? Porque o Daniel está trazendo aqui uma experiência de quem vive isso na prática todos os dias, né? Inclusive, eu queria que você falasse para a gente desse momento que você montou ali a escola de Sofia. Quando que você entrou para o mercado empresarial? Porque a gente ainda está falando de um adolescente de 14 anos, né? É. A, a Academia de Inteligência Sofia, ela parou porque eu precisei começar a trabalhar. Eu terminei ali o ensino médio, aliás, terminei o ensino fundamental e ia para o ensino médio. E aí eu fui para uma escola que era do lado, na época, era uma escola que tinha tudo, menos aula. E aí, como não tinha aula, eu falei para os meus pais, falei, olha, eu vou precisar trabalhar para pagar a passagem para ir estudar lá no Jardim Ângela, né? Na época, para mim, estudar no Jardim Ângela estava bem, né? Porque pelo menos teria aula lá, né? E aí, olha só que engraçado como que é a vida, né? Eu tomei essa decisão, alguns dias depois um amigo meu falou, Daniel, tô trabalhando lá no MEC, tá pegando gente para trabalhar, você não quer ir lá fazer entrevista? E aí eu fui lá, fiz a entrevista, passei na entrevista, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Nossa, agora eu vou trabalhar numa empresa, carteira assinada, vou comer Mac todo dia. Qual Demorou é para a eu ver. experiência, Daniel, de trabalhar no MEC? Porque eu tive um amigo no Sul que trabalhou no MEC e, assim, ele falava tão bem da empresa, do fato de você ter que você aprender muitas coisas, e você está falando aqui, eu lembrei dele. Qual é a experiência de trabalhar no MEC? Que é uma outra cultura, né? Eles A minha trazem uma experiência, cultura diferente, né? eu vou falar da minha experiência, porque o meu ponto de vista era um jovem já, né? Um adolescente passando para jovem que não saía do bairro, não saía de casa. Uma realidade que ainda existe em São Paulo, muitas pessoas nunca saem do bairro, não saem de onde moram, né? Então, eu não saía, e aí eu comecei a ir para o shopping todos os dias. Então, já me encantei. Qual Trabalhar, shopping que era? era o shopping Morumbi. Ó, um shopping bom. Não, agora eu estou trabalhando lá no Shopping Morumbi, né? E era verdadeiramente uma escola, tá? Eu tive gerentes maravilhosos, que me ensinaram muitas coisas, e eu tive os gerentes que eu precisava ter, porque eu tinha uma gerente bastante firme, rígida, que era a Juliana, mas que sabia colocar a gente no nosso lugar e tirar mais a gente, e tinha um gerente super brincalhão, né? Que tinha um pouco, e me encantava ouvir ele, que era o Alan, né? O Alan hoje ele está trabalhando com algumas franquias, mas me encantava ver o Alan num ambiente de trabalho brincar e fazer a gente brincar, né? Eu lembro que uma vez a gente tinha a reunião do Minuto, que a gente se reunia para saber onde cada um ia trabalhar, quais eram as metas do dia. Aí uma vez ele falou, pessoal, dá as mãos aí, né? Aí a gente deu as mãos e tal, fecha o olho. Aí eu pensei, nossa, é alguma dinâmica, né? Daqui a pouco ele tira uma foto e começa a zoar com a gente. E ao mesmo tempo ele levava a gente para outro ambiente, fazia dinâmica com balão, falava sobre perfil comportamental, falava sobre um monte de coisa.
ali foi mais uma vez que eu enxerguei o que poderia ser o meu futuro, porque eu fiquei encantado por aquele modelo de gestão, aquele modelo de ensinar, né? Então, o McDonald's foi uma grande escola para mim. Eu aprendi muitas coisas e foi a primeira vez que eu bati um recorde de vendas. Teve um dia Lá que tinha isso, essa coisa de competir vendas? tinha o All-Star, né? Tem até hoje, que é uma competição, na verdade, de cada posição. Então, você trabalha no caixa, por exemplo. Vamos fazer uma competição para ver quem é o All-Star do caixa. E aí tem o All-Star da loja, e tem o All-Star da regional, tem o All-Star nacional e tal. E aí eu fui All-Star de caixa, porque eu fazia o melhor atendimento para os clientes. Mas o meu recorde não foi isso, não. O meu recorde foi o seguinte. Juliana chegou, Daniel, você tem uma meta hoje de vender Mac Café. Foi na época que lançou o Mac Café, né? Falei, tá bom. O que é para fazer? Oferece para todo mundo. E aí eu segui a risca. Eu ofereci para todo mundo. No domingo, sol a pino lá fora e eu oferecendo. Todo mundo chegava e falava, oi, boa tarde, tudo bem? Qual vai ser o seu pedido? A pessoa fazia o pedido e eu falava, no final do pedido, né? Ah, tá bom, tá anotado aqui. Você quer provar o melhor café do Brasil? E a pessoa falava, me dá um. Você quer um também? Me dá 2 cafés e tal. E aí um dia eu vendi 22 Mac Cafés, virei o menino do Mac Café, era conhecida na regional. Quando começou o café no Mac, aí eu comecei a gostar de verdade, porque eu amo café, né? E muitas vezes eu ia fazer evento, eu fazia muito evento. E onde tinha o Mac e de manhã tinha aquele café, eu já ficava feliz porque eu ia ter um lugar para tomar um bom café. Então eu sou uma das pessoas que gosta desse café do Mac. E que bom, né? Você vê uma simples frase, um simples estímulo, e você soube aproveitar, porque tem lugar que se você faz uma dinâmica dessa, vai ter sempre aquele do contra, né? Eu não sei vender, eu não quero vender, e tudo pode ser uma diversão, não é pela venda, é pelo envolvimento, você tornar o dia daquelas pessoas um dia melhor. E o seu dia também vai ser melhor. É exatamente isso. A minha expectativa era sempre essa. Como que eu posso fazer o meu trabalho me divertindo e divertir as pessoas? Porque tinha gente que dava risada, tinha gente que achava engraçado, né? O que esse menino está falando que é o melhor café do Brasil, né? Não é provado que é o melhor café do Brasil. E olha só, mas era o meu jeito de envolver as pessoas, de conversar com as pessoas e de, como você disse, numa intenção de um coração de um adolescente, tornar o dia das pessoas melhor. Porque eu aprendi isso com a minha mãe, Rose. A gente teve uma infância de extrema escassez financeira. Mas olha só que engraçado. Toda vez que aparecia alguém em casa, minha mãe falava, Daniel, vai ali na Fátima, pede um bolo lá. Ô, Darla, vai ali, pega um refrigerante ali fiado. E aí, quando alguém chegava em casa, era uma festa, porque aí tinha abundância, né? Então, isso também é um sinônimo para mim, onde tem gente, tem abundância. Por isso que eu amo estar com pessoas. Mas eu aprendi esse valor da hospitalidade, esse valor de receber as pessoas, de cuidar das pessoas, de tornar os ambientes mais leves e felizes. E se eu faço isso e aprendo dentro de casa, eu vou fazer fora também. Não tem como, né? Eu vou fazer no trabalho. Porque onde a gente vai, a gente leva a gente mesmo, né? Então, eu até brinco, já que eu falo para as pessoas, a pessoa fala, nossa, tô com um problema na empresa com isso daqui, tal, vou trocar de empresa, vou ir para lá. Eu falo, mas se você for, você vai junto? Vou. E quando você foi nas outras, você teve esse problema? Tive. Ah, entendi, né? Porque a gente sempre acha que é o mundo, que são os outros, e a gente não reconhece a importância do nosso papel, né? E não é fácil, né? Você olhar no espelho e perceber que o problema está ali na sua frente. Como é que resolve? Só que também tem um lado bom, se você resolver, você se cura daquele problema, né? Total. E aí, vão aparecer outros, né? Mas você vai se fortalecendo nesse processo. Isso, gente, é igual para todo mundo, é igual para mim, é igual para o Daniel, e a gente tem que todo dia, de fato, estar resolvendo essas coisas na nossa vida, tirando esses problemas da nossa frente. Porque se você parar para pensar, todo mundo tem um problema. O seu é um, o meu é outro, o meu é grande para mim, o seu é grande para você. Mas já que você tem, não é melhor resolver? Ô, Rose, você me permite fazer uma intervenção rapidinha nesse sentido? Com certeza. Chamar minha esposa. Já gostei que o podcast ficou familiar agora.
Essa vai ficar familiar. Eu só vou fazer uma pergunta para minha esposa. Tá. Amor? Como que é o nome dela? Ana Cristina. Ela não vai aparecer agora, mas a gente vai ouvir a voz dela, Ela não tá? gosta de aparecer? Não, é que ela, para aparecer, é que ela teria que ter se preparado, né? Ah, Mas sim. é porque você está falando dos problemas para resolver, né? Sim. Presta atenção, ó. Ana, você para mim. É problema seu. Você ouviu? Eu ouvi. Repete aqui para quem estiver ouvindo a gente. Obrigado, amor. Eu brinco com a minha esposa e falo, amor, você para mim é problema seu. Há quanto tempo vocês estão juntos, Daniel? Há 10 anos já. E aí a ideia do você para mim é problema seu, não é. As pessoas ouvem isso, pode ser meio louco, né? Quem tá falando para a esposa dele? Eu amo a minha esposa. Eu sou um cara extremamente abençoado, mas porque nós somos o maior problema que a gente tem que lidar na vida. Nós somos. E que problema que é esse, Daniel? Eu acredito que o nosso maior problema, ou a nossa missão, é se tornar quem a gente nasceu para se tornar. E o relacionamento depende dos dois, né? Não adianta você. Eu vejo muitas pessoas se magoando. A culpa é dele, a culpa é dela, mas no final ninguém tá junto por acaso. Não. E eu não tô aqui, isso é uma brincadeira também, para dizer o seguinte: eu não tô aqui para fazer a Ana feliz. A Ana não tá aqui para me fazer feliz. A gente procura se tornar pessoas felizes e compartilhar essa felicidade um com o outro. Né? A nossa visão para relacionamento é diferente. E construir uma história, né? Porque é sempre sobre caminhar junto para algum lugar, né? Sim. E acho que nunca eu ouvi tantas pessoas falarem eu procuro um parceiro, porque no passado você casava, vamos colocar, né? Não que fosse todo mundo assim, mas vamos dizer que era um modelo de uns 20 anos atrás. Casou uma vez só, casou é para sempre, um tem que suportar o outro, mesmo se odiando, tem que ficar junto. E hoje as pessoas estão repensando as relações. Alguns estão sozinhos, outros acompanhados, mas o que eu mais ouço é parceria, né? Parceria, total. Porque tem aquele velho ditado, né? Me diga com quem andas, e aí o pessoal, antes diziam, né? Me diga com quem andas e te direi quem tu és. Eu discordo completamente. O ditado certo é: me diga com quem andas e te direi para onde vais. Porque a vida é sobre caminhar, e o relacionamento é sobre caminhar junto, né? Por isso que tem muitos casais que estão juntos, mas não estão olhando, discutindo planos, indo para a mesma direção. Quando eles percebem, estão a quilômetros de distância, o relacionamento esfriou, não estão mais juntos emocionalmente. A pior solidão é você estar acompanhado e se sentir sozinho. Total, total. Mas eu pedi para a Ana fazer essa participação especial para a gente falar sobre esse problema. Ana. Mas olha, essa tua forma leve e divertida e alegre de ver as coisas, eu acho lindo. Eu procuro aprender todo dia, porque todo dia a gente está enfrentando alguma coisa. E eu sou bem sem paciência em muitas coisas. Eu tenho que exercitar muito isso, Daniel. Porque é o que diz, se você pede paciência para Deus, ele vai te dar problema, né? Para ver se você treina essa paciência. Ixi. Quando a gente vê alguém como você falar sobre inteligência emocional que você usa na sua vida, é muito legal a gente ouvir isso. E eu te pergunto, o que é exatamente essa inteligência emocional que você vive com tanta naturalidade e para muitas pessoas parece só a frase de um livro, né? Tem muitas definições de inteligência emocional, né? Eu acredito que a gente precisa desenvolver inteligência para todas as áreas da vida. Então tem lá a roda da vida que tem 12 áreas, por exemplo. E aí, desenvolver inteligência é encontrar formas melhores de lidar com aquela coisa, né? Então, qual que é a melhor forma de eu lidar com as minhas emoções? Tem alguns caminhos possíveis, né? Hoje se fala muito sobre letramento emocional, por exemplo, que é você dar nome para as emoções, porque isso é um exercício o primeiro pilar da inteligência emocional é ter consciência das emoções. Hoje as pessoas, elas fogem das emoções difíceis, né? Sendo que as emoções difíceis têm o seu papel e cumprem um papel fundamental, às vezes, de refletir sobre algo, de passar por um processo. Então, inteligência emocional, para mim, em primeiro lugar, reconhecer quais são as minhas emoções, procurar entender qual que é a origem delas, por que elas estão acontecendo,
entender qual que é o papel de cada uma delas na minha vida e não existe nada bom ou ruim. Tudo é ferramenta, é instrumento. Então, como eu utilizo essas emoções para fazer melhor o que eu tenho para fazer? Daniel, raiva é ruim? Não. Raiva é maravilhosa, né? A raiva é uma das energias de realização. Você é uma mulher realizadora porque você está sempre meio nervosa, com raiva, então é uma energia para realizar. Então, às vezes, eu procuro acessar a raiva, por exemplo, para lidar com algumas questões, sabe? Então, a inteligência emocional tem a ver com ter consciência das emoções e dominá-las, não sempre, ou nem muito rápido, mas no sentido de que quanto antes eu enxergar qual é a emoção e quanto antes eu conseguir direcionar ela para a ação correta, mais inteligência emocional eu tenho. Quando você fala para mim dessa tua experiência trabalhando no MEC, depois você foi para onde? Porque eu quero saber como que você chegou até esse mundo empresarial. Porque nós ainda estamos no Daniel jovem. Vamos lá, vamos avançar. Depois do MEC, eu saí de lá e aí eu fui trabalhar numa importadora de brinquedos. Foi minha melhor, pior experiência, porque nessa época eu me apaixonei por uma menininha e eu fiquei meio perdido emocionalmente, né? E assim... Você tinha quantos anos? Eu já estava com uns 17, 18 anos, né? Muito garoto. Ou idade definida na adolescência. Gente, se eu pudesse tirar a adolescência da minha vida, seria a pior época. Como a gente sofre, né? Não, foi uma fase conturbada para mim. Eu lembro que eu não estava lidando direito com os desafios do trabalho. Eu ficava pensando. E aí, em 3 meses eu fui promovido. Em 3 semanas eu fui demitido. Foi a única demissão que eu tive na minha vida foi essa. E aí aí nessa época, eu estava procurando, sabe, o jornal amarelinho? Estava procurando emprego. Aí eu vi um teste para jogador de futebol. E as pessoas sempre falavam, Daniel, você joga futebol muito bem, você tem que tentar ser profissional. Falei, beleza, vou fazer esse teste aqui. Fui no teste, passei no teste, e eu pensava que não ia passar, porque, primeiro, tinha muitos meninos que eu achava mais habilidosos do que eu, e segundo, no meio do teste, eu torci o tornozelo. Mas estimulador demais, né? Hã? Que beleza, que estímulo, né? Já no primeiro teste. Não, eu falei, cara, não acredito, não passei. E aí no final do teste, tinha que bater uns pênaltis ainda, né? E eu não estava conseguindo andar para bater o pênalti. E aí, o Dino Sani, que foi quem fez a peneira, jogou com o Pelé, com o pessoal, falou, espera aí, menino, espera aí. Aí eu pensei, o que será que vai acontecer? Ele falou, não, você passou, né? E aí eu fiquei feliz e tal, eu falei, olha, vai dar certo isso daqui, né? Só que aí eu tinha que recuperar o tornozelo, né? Parece até que era mais uma questão emocional do que física. Porque toda vez que eu começava a correr para recuperar o tornozelo, eu sentia dor. E assim, parecia que era uma sina. Sempre que eu tentava voltar a jogar, eu torcia o mesmo tornozelo. E eu tinha 3 meses de prazo para conseguir ir com eles para Portugal, porque ele fez esse teste para levar meninos que jogam bem para vender lá em Portugal. E olha só, na época, a gente não tinha nem recurso para pagar a viagem. Meu pai deu um jeito, eu não sei como, arrumou os R$1.000 lá, pagou para o cara, e eu nunca viajei, meu pai nunca pediu esse dinheiro de volta, nunca reclamou, mas a verdade é que eu ter passado no teste de futebol fez 2 coisas na minha vida. Primeiro, depois eu tentava correr e não conseguia voltar. Aí eu falei, já que não deu para ser jogador de futebol, eu vou correr a São Silvestre. Para mim, eu achava que era maratona de São Silvestre. Nossa, você fez isso? Eu fiz, aí eu corri a São Silvestre. Ninguém que tivesse corrido a São Silvestre. Só de eu olhar na televisão já me dá um cansaço. E aí 2 coisas, né? Eu corri a São Silvestre e eu falei, não, mas uma hora eu vou me recuperar. Qual tipo de trabalho eu posso fazer para eu trabalhar à noite e de dia eu treinar para jogar futebol? Aí eu fui pleitear uma vaga na Pizza Hut, passei na Pizza Hut, fui trabalhar na Pizza Hut, uma escola maravilhosa, onde eu comecei como atendente, saí de lá como gerente e treinador. Foi a primeira experiência que eu tive profissional de treinar outras pessoas. Então ali, você vê, ali já foi o primeiro passo. Você vê que foi tudo uma preparação, né? Foi. Você montou lá no porão da sua casa já um centro de treinamento, daí você vai para o MEC,
que tem eles têm um sistema de treinamento muito bom, muito eficiente. Na sequência, vai para onde? Pizza Hut. E de novo treinando pessoas. De certa maneira, você estava sendo preparado o tempo todo, né? Tava. E eu costumo dizer que o caminho da prosperidade, da abundância, é sempre esse. Você aprende, você ensina, e por último, você ensina a ensinar. Então, hoje, por exemplo, na próxima semana, eu vou dar um treinamento para ensinar as pessoas a darem treinamento, para ensinar as pessoas a fazerem palestras com essa didática, porque as pessoas me procuraram, né? Mas primeiro eu fui lá no MEC aprender, passei os meus anos aprendendo, aprendi na Pizza Hut, depois eu comecei a ensinar, e é toda uma história, né? Quem me vê pensa, o que esse menininho está querendo me ensinar aqui? A associação comercial é sempre assim. Eles olham para mim, o que esse moleque quer me ensinar aqui? Então, fala desse teu trabalho na associação, que é interessante também você compartilhar, porque já faz um tempo que você faz um trabalho ali, né? Sim, eu na Associação Comercial de São Paulo, eu comecei como voluntário lá em Santo Amaro. Mas eu acho melhor a gente pegar esse tópico e colocar um pouco mais para frente, porque aí eu vou falar como que eu saí, então, do trabalho para começar a empreender. E como que foi maravilhoso dar tudo muito errado e muito rápido. Né? Como que isso foi sensacional. Na época eu não achava isso, né? É fácil. Como você disse, agora é fácil a gente olhar e falar isso, né? Mas não, que foi bom bem ouvir. complicado. Eu me sinto mais normal. Aí, ó, tava trabalhando na Pizza Hut, uma amiga minha chega lá, numa plena sexta-feira, fala, Daniel, vou fazer faculdade, vamos? Eu falei, vamos. Aí eu fui lá, me inscrevi na faculdade, não tinha um dinheiro para pagar lá, porque tinha que pagar a primeira parcela. Na época, uma amiga minha me emprestou o dinheiro. Comecei, na semana seguinte comecei na faculdade. Essa minha amiga que me convidou nunca apareceu lá, né? E Nunca foi só uma ideia dela. Não, ela foi qual fazer faculdade. fez? Eu fiz um curso de administração aqui próximo, né, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro e tal. Mas aí, fazendo faculdade lá, logo no primeiro semestre, eu falei, cara, eu quero fazer estágio. Porque eu sempre tinha esses sonhos, assim, né, eu sempre achava que eu tinha que ir para outro lugar. É muito louco, eu achava que tinha a ver com o lugar. Quando eu trabalhava no MEC, eu falava, não, eu preciso trabalhar com mais flexibilidade. Eu fui trabalhar com mais flexibilidade. Aí depois eu falei, não, eu quero trabalhar na Paulista. Eu trabalhei na Pizza Hut da Paulista, né? Aí eu falava, não, mas eu quero trabalhar numa empresa brasileira. Aí eu trabalhei, na época da faculdade, numa empresa brasileira. Depois eu falei, quero trabalhar perto de casa. Aí eu fui gerente de uma fábrica que eu morava em cima da fábrica. Depois eu descobri que não era sobre onde, era sobre com o que, e era resgatar o chamado lá atrás, né? Mas, enfim, comecei a faculdade, fiz estágio no site, sabe aquele site de comparação de compras, o Buscapé? Sim. Trabalhei lá e tal. Ali sim eu sofri bullying, foi uma época que eu sofri bastante bullying por causa da minha condição social, porque agora eu estava lidando com pessoas que tinham uma condição financeira diferente da minha, e foi uma época bem conturbada, assim. Foi uma época que no Buscapé? Eu era estagiário lá, né? E aí, a começar pelas piadas com o estagiário lá, né? Como tem isso, né? Mas colocaram apelidos que eu não gostava, fizeram algumas coisas que foram de muito desrespeito, sabe? Comigo, assim. Você se lembra o quê? Teve um dia que eu cheguei lá para trabalhar, escritório novo. A gente estava no escritório, foi trabalhar em outro escritório novo e tal. E aí o pessoal fala, Daniel, tem presente para todo mundo, né? Eu, com a maior expectativa, eu abro a minha gaveta, tem um vibrador lá. Então, coisa desse nível, assim. Hoje, pesadas, né? Se fosse hoje, eu daria risada, mas, cara, naquela época... garoto, tem que pensar nisso, né? Naquele momento... E o contexto, né? Eles já tentavam me diminuir de várias formas. E aí, veio o meu entusiasmo e fazem isso, naquele contexto foi bem complicado, mas, como eu sempre fiz, eu continuei trabalhando, servindo, ajudando as pessoas, e o final da minha história profissional lá foi eu fazer o quê? Foi eu conduzir reunião e dar treinamento lá. Sempre, né? Treinamento, que interessante, você tem uma trajetória de treinamentos constantes, né?
Foi. E aí, Mas nessa você época, gostava de dar treinamento? eu gostava. Eu tinha a maior preocupação. Gostava. Eu ainda tenho hoje a maior preocupação de falar: será que isso aqui vai fazer diferença realmente para as pessoas? Será que vai fazer sentido? Elas vão conseguir aplicar e vai ser divertido? Era essas minhas perguntas, e até hoje, né? São as Eu tô minhas achando perguntas. engraçado porque eu fiz muita coisa de treinamento, mas eu nunca queria. Então, na escola, como eu era muito bagunceira, mas eu era muito estudiosa, os professores acharam um jeito de eu parar de fazer bagunça, que era assim, ó, você vai ajudar aqueles amiguinhos, aí fazia uma roda e eu ficava dando aula para eles. Aí eles iam para minha casa e eu dava aula na minha casa. Então, eu dava aula sem querer dar aula. Não era uma coisa que eu queria, mas me mandavam fazer e eu fazia. Só que eu não achava que aquilo ia ser bom para mim. Eu não Olha, tinha. Eu vendo você falar, parece que para você tudo bem, você gostava. é, digamos que era natural, né? Sim, Era quando a minha chama se acendia, assim, que eu percebia que que eu não via o realizava. tempo passar. E aí você ficou fazendo esses treinamentos no Buscapé. E como foi? Essa diferença de sair de estagiário e crescer na empresa. Ah, mas assim, eu enquanto estagiário, eu nem fui promovido para outra função. Mas assim, deu tempo de fazer um treinamento ou outro, porque nessa época, na faculdade, eu comecei a movimentar os jovens, chamar o pessoal para ir para eventos de atividades complementares. Aí eu virei representante da sala, do curso, daqui a pouco eu virei representante dos alunos da faculdade, né? E aí eu comecei a promover eventos. Aí o dono da faculdade falou: Daniel, quanto que você recebe lá no Buscapé? Eu falei: tal valor. Ele falou: se eu te pagar esse dinheiro e te der uma bolsa de estudo, você fica aqui só fazendo isso? Eu falei: pô, meu sonho, né? Quero fazer isso. E aí eu tive essa oportunidade de focar em ajudar na faculdade, até terminar o curso, para a gente você entender como é que foi o meu processo de entrar no empreendedorismo. Quando eu terminei o curso, eu fui trabalhar numa fábrica onde eu fui gerente, aí lá que eu tive contato com empreendedorismo na associação comercial. Foi engraçado, porque um amigo meu me chamou para ir lá assistir uma palestra. E para você ver, né? Quando eu fui, eu fiquei lá atrás, na última. Eu tenho até foto que eu tirei lá, um monte de gente na minha frente, eu fiquei lá atrás. Eu tirei foto para postar no Face na época. Que eu fui na associação comercial, né? Fui numa palestra e tal. Eu gostei do clima, gostei do ambiente, mas fiquei lá atrás e fiquei falando. Porque era um palestrante provocativo. Ele fazia pergunta para as pessoas. E aí eu falei, cara, tomara que não faça pergunta para mim, né? Eu não sei nada. Ninguém Eu não quer responder nessas perguntas. Não, eu pensei, eu não sou empresário, eu não sei responder, eu que não vou me expor. Vai que ele pergunta alguma coisa que eu não sei. E ele falou, pessoal, vai ter um treinamento que eu quero que vocês participem. E todo mundo que vier aqui para frente vai ganhar uma condição especial para esse treinamento. E eu, assim, morrendo de desejo de Ali na tua frente. fazer um pitch. É a primeira vez que eu vi uma pessoa fazendo um pitch assim tão próximo de mim. Bom, ele falou para correr lá na frente. Você acha que eu fui lá na frente? Não. Eu não fui lá na frente. Porque eu pensei, se esse cara me perguntar alguma coisa que eu não sei, e aí ele falou, olha, todo mundo que subiu aqui vai ter o treinamento de graça. Aí mudou. Não, eu saí correndo, desesperado, fui lá na frente, comecei a sorrir, a timidez foi embora, e aí eu fui para esse treinamento, foram 3 dias intensos, que mudaram para sempre a minha forma de pensar. Se teve um momento que mudou a minha vida na adolescência, foi o livro. Se teve outro que mudou a minha vida agora, já mais na fase da adulta, foi participar do treinamento, porque Você nesse lembra quem treinamento era o palestrante? o palestrante é o Doug Nelson, é um americano, então a gente tinha que estar lá com os fones, era tradução e tal. E aí o Doug Nelson conta muito da história dele, né? As primeiras 3 horas de treinamento são o Doug contando a história dele. E aí eu comecei a entender o poder da história das pessoas também, enfim. Eu sei que quando eu chego em casa, no domingo à noite, no final desse treinamento, eu falei para minha esposa, amor, eu não sei o que aconteceu, sabe? Parece evento de marketing multinível, parece que fizeram uma lavagem na minha cabeça, mas a nossa vida vai mudar completamente a partir de agora. E É ali as coisas impressionante, né, como esses ciclos de palestras, esses treinamentos, eles viram a chave, né? Não tem como. totalmente.
Eu tinha ainda um pouco de dúvida, algumas coisas, mas eu sabia que, cara, nunca mais vai ser diferente a minha vida. Era como se fosse. Foi mesmo, né? Não foi, era como se fosse. Não foi do dia para a noite, não foi mágica, Tá. instantâneo, mas parece que pegaram a minha parede, fizeram uma rachadura e o tempo foi abrindo cada vez mais. A gente derrubou aquele muro com o tempo, deixando o processo acontecer e buscando cada vez mais, né? Mas aí, olha só que engraçado. Aí, uma semana depois, ou naquela semana, não lembro direito, eu sei que uma amiga foi em casa e eu contei tudo que eu passei no treinamento para ela. Ela ficou até de madrugada lá em casa. Poucos dias depois, ela me fala, eu não sei, não lembro se ela foi promovida, se ela começou a ganhar mais. Ela falou: Daniel, sabe aquilo que você me falou? Cara, eu apliquei no trabalho e funcionou. Aí eu falei: como assim? Né? Nem eu imaginava que ia ter esse resultado na vida dela. Você E veja, aí né? ela, Uma palestra que você foi, você já conseguiu compartilhar e transformar, ajudar ela a transformar uma situação. Né? e aí uma amiga soube disso, uma amiga dela que ela contou, me chamou para dar uma palestra na igreja. E aí começou esse processo. E aí eu voltei, acho que 6 meses depois, aí eu comecei a ajudar na associação comercial como voluntário. 6 meses, eu acho, não lembro o tempo exato. Voltei para dar palestra na associação comercial. O mesmo Daniel que queria ficar lá no fundo, que tinha vergonha, medo de exposição, agora era o Daniel que estava lá na frente, compartilhando as coisas que ele estava aprendendo, né? Então, é muito engraçado, porque esse processo foi realmente um divisor de águas, e aí eu falei: eu quero empreender. Agora eu quero empreender. E fiz uma parceria com um cara de tecnologia lá de Campo Grande, mas depois. E aí fiz essa parceria, olha só que engraçado. Eu defini como é que seria a parceria com ele. Antes disso, peguei todo o dinheiro da minha rescisão e fui fazer uma viagem para os Estados Unidos, que era o sonho da minha vida. Para que Quando eu lugar cheguei você lá, foi? eu fui para Nova York, né, com a minha esposa. Aí eu fui, tendo acordado, né? Sabe o contrato verbal? Sei. Então, tendo acordado com ele que a gente ia trabalhar junto. Quando eu voltei, já tinha vendido todos os móveis, porque eu ia mudar para Campo Grande para trabalhar com ele. Tinha vendido tudo, devolvido a casa que eu tinha alugado e tal. Eu fiquei na casa da minha sogra. Passou um mês, passou 2 meses. No terceiro mês ele fala: Daniel, não vai dar para você vir para cá, não. Falei: caraca, e agora? O que eu vou fazer, né? Ali você já começou a sentir o que é ser empreendedor. A qualquer momento muda tudo. Você tem que mudar também. Não, da pior forma, né? E aí, a importância de ter um parceiro, né? Porque quando eu tava na casa da minha sogra com a minha esposa e tal, e a gente precisava fazer alguma coisa para sair do lugar. Tinha uma coisa que não passava na minha cabeça. Eu não cogitava voltar mais para o mercado de trabalho. Mas eu não sabia mais o que fazer. Aí tinha alguns amigos, lembra que eu falei mal do multinível? Agora, Sim, um pouco tempo atrás. Tinha alguns amigos que estavam trabalhando com o quê? marketing multinível. Vai você para o marketing multinível. Não, eu não fui. Quem foi a minha esposa. Eu até falei, chamaram a minha esposa e chamaram várias vezes. Eu falei: amor, mesmo se eu não for, você vai? Ela falou: eu vou. Aí ela foi para o marketing multinível. E Qual que assim, era a aí eu fui. empresa? Era a Rinodê. A Rinode trouxe muita gente para o empreendedorismo, né? Impressionante. Não, foi uma escola maravilhosa, mas assim, o meu processo foi, eu falei: se eu não for, você vai? Ela falou: vou. Eu falei: então vai lá. Aí eu fui para um treinamento, que eu vi o presidente da empresa ensinando sobre liderança. Aí eu estava dentro. Comecei Você a entrou também. comecei a mostrar plano, né, que a gente chama de mostrar plano, que é o plano de negócios da empresa, convidar as pessoas, vender produto. Comecei a me envolver, e aí eu fui até o título de diamante, que é aquele título que todo mundo quer e tal, formei diamantes, mas aí nesse processo também estava ajudando na Associação Comercial de São Paulo e fiz meus primeiros treinamentos pagos na Associação Comercial de São Paulo, né? E aí foi só questão de tempo. Eu começar a migrar só para trabalhar com treinamentos, que é o que eu trabalho hoje, né? Ainda ganho um bônus de vez em quando lá da empresa, né? Porque a gente tem um cadastro ainda e tem alguns produtos que a gente gosta muito, mas foi um momento de passagem. E olha só, né? Por que eu falo da importância de ter uma parceira? No momento que eu mais estava perdido, fui mais fraco, ela foi lá e falou: não, nós vamos para esse caminho, né? Então eu honro demais a Ana pela decisão que ela tomou, porque
muitas das coisas que eu aplico hoje, que eu ensino, foram fruto dessa decisão, né? Porque realmente, independente da empresa, a área de marketing multinível, séria, que trabalha com produtos que realmente atendem uma necessidade real e que oferece uma oportunidade onde todos possam ganhar, cara, é uma escola maravilhosa, não só de pensadores, mas de fazedores, porque a gente tinha que trabalhar todos os dias, né? Então, isso desenvolveu esse Você acaba comportamento. pegando disciplina, né? Você começa a ter o mindset mesmo de ser um empreendedor, né? Sim, sim. Foi a minha escola, né? E aí juntou isso com os cursos que eu já estava fazendo, com contato com empresários de ramos diferentes da associação comercial, com a oportunidade de entrar nessas empresas, aprender com eles, ensinar o que eu sabia sobre vendas, e aí foi o caminho que me trouxe até aqui. E aí disso foi só vir para o digital, né? Eu acho que esse é o último ponto que a gente precisa fazer, que foi. Foi a pandemia que te trouxe para o digital, o Daniel? Não, antes disso, a pandemia levou a minha esposa a parar de trabalhar com a venda de produtos, porque, acredite você ou não, mas apesar de ser tímida, ela fazia venda porta a porta, tá? Uau! E aí não podia fazer porta a porta, a gente conversou e ela entendeu que, não, as pessoas estão onde? No digital. O que as pessoas precisam? Precisam de pessoas para produzir conteúdo, para editar conteúdo. Ela falou, não, vou fazer esse curso de edição de vídeos, e é o que ela trabalha até hoje com os clientes dela, né? E eu fui dar mentoria online. Mas, antes disso, eu já tinha começado a estudar como que a gente vende pela internet, né? Porque existe um ditado que diz o seguinte, você quer ter sucesso? Olha para onde o futuro está indo e chega antes. E assim, não era que o futuro estava indo para lá. Já estava lá. E eu falei, preciso aprender sobre internet. E eu fui fazer meus cursos, minhas formações. Engraçado que aí eu comecei a aplicar o que eu sabia, tive meus resultados, fiz lançamento, mesmo com uma base pequena, uma audiência pequena, tendo meus resultados e tal, comecei a ensinar algumas pessoas também no digital, a trabalhar no digital. Até hoje eu tenho clientes que eu trabalho ensinando a trabalhar no digital, né? Hoje eu tenho clientes em parceria até com a minha esposa, os dois atendem os meus clientes, então isso também contribuiu e colaborou. E é um universo enorme, né? Que tem muito a ser feito ainda no Brasil para a gente conseguir um trabalho digital. Temos muito que ajudar o nosso país, né? Sim, todo dia aprendendo, aplicando, se colocando em zonas desconfortáveis, né? Que aqui, por exemplo, ainda é um desafio para mim. Nossa, Daniel, você gosta de falar agora? Cara, mas é difícil, né? É difícil a gente expor. Você sabe o que eu falo, Daniel? Por exemplo, eu trabalho com a comunicação desde criança. Sim. E por mais que eu goste, eu não faço só o que eu gosto. É isso que as pessoas precisam entender. Elas acham assim, você gosta do que você faz. Veja, eu gosto do resultado, mas muitas vezes o caminho para chegar lá não é muito confortável, não. Não. E é isso que a gente de muita coisa. A gente precisa começar a fazer não só porque gosta, mas porque precisa ser feito. Porque tem gente que tem a ilusão assim, se eu fizer o que eu gosto, eu não vou ter dificuldade. Não, vai ter também. São dificuldades diferentes, mas você vai ter que fazer do mesmo jeito. Tem dias que eu não estou a fim de gravar, mas eu tenho que gravar, porque eu tenho alguns compromissos assumidos. E faz o quê? Tem que fazer. Então, é o que você falou, esse desconforto, ele é necessário. Sim. Que bom saber dessa tua história, que bom que você está compartilhando aí toda a sua experiência e para a gente começar a valorizar mais a nossa história e conseguir conduzir a nossa história de uma forma positiva e construtiva, né? Antes da gente encerrar, Daniel, eu vou pedir para você, primeiro, deixar o seu Instagram para quem quiser falar com você ou pedir sua ajuda em qualquer situação. Como é que fala contigo? Bom, eu tô nas redes sociais como Daniel Clodoaldo, né? A que eu mais utilizo é o Instagram. Vai ser um prazer me conectar com você lá, contanto que antes você já esteja seguindo a Rosimelo. Senão, eu nem aceito como seguidor. Por favor, me segue no Instagram, @RosimeloOficial. Se inscreva no canal Vox, aqui no YouTube, que é um canal novo. Ative o sininho para receber as notificações e também me siga no podcast, tá? Eu tô como canal Vox Podcast, Rosimelo. Se você colocar Rosimelo, eu tô em várias plataformas. E antes da gente encerrar, eu quero te fazer 3 perguntas aqui pra gente finalizar. Primeira, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na tua vida?
mentalidade de escassez, mentalidade de que as coisas deveriam ser sempre muito difíceis. Bom, você acabou respondendo que talvez seja a segunda. Qual foi a sua maior superação? É um pouco de trabalhar isso, mas eu acho que não vou falar de uma superação, vou falar das superações que eu tenho vivido, né? São entender que eu tenho pontos a melhorar, aceitar que eles existem, não fingir que eles não existem, ou não acreditar que eles não podem mudar. Porque às vezes a gente tem uma coisa que a gente acha que não pode mudar. Eu sou assim, não. É uma coisa extremamente difícil, mas é entender os meus pontos fracos e decidir o que será que eu posso mudar, que eu quero melhorar, e como que eu vou fazer isso, né? Então, eu, por exemplo, estou trabalhando muito agora o aspecto da disciplina, né? Que é uma coisa que eu tenho trabalhado. E aí, contra a minha natureza, às vezes, que é uma natureza um pouco mais preguiçosa em alguns aspectos, né? Então, mas tem sido uma superação, assim, tenho adquirido alguns resultados. E a última pergunta, qual foi o maior aprendizado que a vida te trouxe? Foi ter clareza dos meus valores, né? Inconscientemente, a gente age para atender os nossos próprios valores. E quando eu descobri que os meus 2 principais valores eram crescer e contribuir, ficou muito mais fácil, porque não era só eu contribuir ou ajudar e abrir mão de mim mesmo, e também não era eu crescer e só pensar em eu ganhar, né? Quando eu descobri que poderiam ser as duas coisas juntas, que eu poderia ajudar e ser ajudado, esse aprendizado foi o que me deu segurança de como que eu deveria me portar ante a vida, né? E aí me deu clareza de que eu vou fazer o máximo para eu crescer, para eu me desenvolver, para eu prosperar nos meus projetos e, ao mesmo tempo, eu vou ajudar as outras pessoas também a atingirem os objetivos delas. Daniel, obrigada pelo seu tempo. Mande um grande abraço para sua esposa, Ana. Obrigada pela participação dela tão breve. E olha, para você que está acompanhando o nosso podcast, muito obrigada pela sua audiência, por estar nos ouvindo ou nos assistindo. E nos vemos numa próxima oportunidade, Daniel. Obrigado, Rose. Foi sensacional estar aqui com você. Eu acho que um pouco da nossa história é um pouco da história de quem está ouvindo também. Espero que tenha feito sentido para quem está ouvindo entender e valorizar a sua própria história. E contem a história de vocês, tá? Existe muito poder na sua história. E valorize a história de vocês. Talvez a tua história agora tá parecendo que tá tudo dando errado, mas não, tá tudo dando certo. Só falta você perceber isso. Gente, obrigada pelo carinho de vocês. Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!